servida há quase 5 ou 6 anos, não sei. Toda vez que eu chego aqui, parece que é a primeira vez que eu entro nessa casa. E é algo maravilhoso, é sentir a presença de Deus e estar sensível à voz dele. E hoje eu vim aqui trazer um alimento de Deus para a sua vida e para a minha vida, amém? Quarta-feira passada, a Carol trouxe uma mensagem aqui, falando em Efésios 5, sobre buscar pela presença de Deus. Falou sobre a gente se esvaziar, para a gente ser cheio. Falou sobre a gente pedir perdão ao Senhor sobre os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. E domingo, o pastor Washington trouxe uma palavra em 1 Timóteo 4, falando sobre arrependimento, que arrependimento traz vida. E ele falou, que quando a gente se arrepende, dos nossos pecados, dos nossos erros, que a gente tem uma nova vida com Cristo, E dando continuidade a essa série de mensagens, de palavras, eu vim aqui trazer uma palavra para mim e para você, no livro que está no livro de Lamentações. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Lamentações 4. Desculpa, irmãos. Lamentações 3, do 22 ao 23. Lamentações 3, 22, 23. Amém? Você que não trouxe a sua Bíblia e não tem ela aí no celular, você pode acompanhar aqui no Data Show com a gente. Posso ler? Amém? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novos são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Irmãos, recomeçar é difícil, não é? Quando a gente fala recomeçar, quando você escuta essa palavra recomeçar, o que você pensa? Que você tem que parar, ou que você parou algo que você começou e sozinho ou acompanhado de uma outra pessoa, você não deu conta de terminar. E quando se fala em recomeçar, a gente pensa assim, nossa, tudo que eu estava fazendo não estava dando certo. Então, eu tenho que parar e começar de novo de uma forma diferente. Não é assim? E hoje, quando a gente pensa nisso, em recomeçar, a gente pensa, aonde que eu falhei? Onde eu errei? Por que não está dando certo? E um GPS de carro, todo mundo aqui conhece, GPS, Waze. Quando você erra o caminho, ele fala para você assim, você errou o caminho. Não, ele fala assim, o quê? Recalculando a rota. Não é assim? E hoje, dentro dessa palavra recomeçar, dentro dessas palavras que foram tragas aqui durante essa semana, o Senhor me deu essa palavra, recomeçar. Eu fiquei assim, Senhor, mas recomeçar? E aí eu comecei a ler, estudar e tudo. E na Bíblia, teve várias pessoas que precisaram recomeçar. E às vezes a gente fala assim, recomeçar dói. Por quê? Você tem que se humilhar, você tem que voltar. Você tem que parar. Aquilo que você achava que ia dar certo, mas deu errado. Aquilo que você achava que dava conta, mas deu errado. E Pedro precisou recomeçar. E ele conhecia a palavra, ele acompanhava Jesus. Ele negou Jesus 3 vezes, ele precisou recomeçar. Raabe, a prostituta de Jericó, precisou recomeçar, só que de uma forma diferente, porque ela não conhecia Jesus. Ela vivia uma parte da vida dela sem Jesus. Mas quando os israelitas precisou entrar em Israel, entrar em Jericó para ser espia, Raabe escolheu o quê? Recomeçar, não foi? Que ela foi, ajudou eles lá,
a descobrir tudo sobre Jericó. E a mulher samaritana, ela também precisou recomeçar. Então, se a gente for ver na Bíblia, tem vários exemplos de homens e mulheres que precisaram recomeçar. Mas é exatamente aí que Deus começa a agir. Quando a gente entende que nós precisamos recomeçar algo e que a gente sozinho não vai conseguir, e quando a gente deposita toda a nossa expectativa e nossa esperança em Cristo, vocês concordam comigo que não tem como dar errado? Amém? E todos nós enfrentamos momentos em que erramos, nos cansamos ou pensamos que não há mais saída, né? Mas a palavra de Deus nos lembra que todo dia é uma nova oportunidade. Então, se hoje eu e você estamos aqui, o Senhor deu a gente uma nova oportunidade para recomeçar, para ser melhor do que foi ontem, para fazer diferente, né? E às vezes você fala assim, não, Gisele, mas o que tem a ver Raabe, Pedro e a mulher samaritana? E aqui eu quero trazer 3 pontos para a minha vida e para a sua vida sobre recomeçar. E o primeiro dele é recomeçar com Deus. Às vezes o maior recomeço que precisamos é voltar para Deus. Porque às vezes a gente está longe da presença de Deus, a gente está fazendo tudo que desagrada a Ele. E aí a gente para de ler a Bíblia, a gente para de orar, a gente para de buscar o Senhor. E esse é o primeiro ponto para que eu e você possa recomeçar. É colocar o Senhor à frente de tudo. Porque Ele é o dono dos nossos dias. Ele é quem sabe o que vai acontecer com a gente. Ele é quem nos direciona, Ele é quem trouxe a vida, né? Antes mesmo da gente ser gerado no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Então, o primeiro ponto é recomeçar com Deus. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia em Tiago 4:8. Tiago 4:8. Aqui, na minha Bíblia, fala assim, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Então, o primeiro ponto para mim, para você recomeçar, é nos achegarmos até Deus. Reconhecer que com Deus é decidir confiar novamente, é buscar novamente, é obedecer novamente. E Pedro, ele se encaixa aqui nesse primeiro ponto, de recomeçar com Deus. Porque ele viveu com Deus, ele acompanhou uma caminhada, uma parte da caminhada com Deus, e aí ele acabou negando a Cristo. Então, Pedro, ele conhecia ao Senhor, mas ele precisou recomeçar. E o segundo ponto é recomeçar consigo mesmo. Muitas pessoas querem recomeçar, mas estão presas à culpa, à condenação, aos erros, às falhas, e acham assim, mas eu não sou digno de recomeçar. Ou então aquele peso, aquela falha, tudo aquilo que a pessoa viveu antes, traz condenação sobre a vida da pessoa, e a pessoa fala assim, mas como que eu vou recomeçar? Eu errei, eu fiz isso que desagrada a Deus, eu fiz isso que desagrada aos meus parentes, ou às pessoas que eu amo. E dentro desse segundo ponto aqui, de recomeçar consigo mesmo, cabe a história de Raabe. Por quê? Ela viveu toda uma trajetória sem conhecer a Cristo, mas ela decidiu ajudar os servos do Senhor. E através dessa decisão que Raabe teve, ela conheceu a Cristo. E aí a vida dela foi transformada e aí ela viveu algo diferente com o Senhor. E fora que ela ficou marcada na história de Israel por ajudar os israelitas. E em 2 Coríntios 5,17, fala assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, aquilo que você viveu lá atrás foi apagado. O Senhor está te dando uma nova identidade. O Senhor está te dando uma nova oportunidade de seguir, né? Recomeçando com você mesmo e com Cristo.
E o segundo ponto, ou o terceiro ponto, é recomeçar com o próximo, né? Relacionamentos quebrados machucam, mas Deus nos ensina que o perdão abre portas para novos começos. E muitas das vezes a gente fica preso no recomeçar porque a gente pensa assim, mas se eu fizer isso na igreja, ou na célula, ou com algum familiar, ou com algum amigo, e a pessoa falar assim, nossa, você não conversa com fulano e está aqui pregando, ou você não conversa com fulano e está servindo na igreja. E essa palavra cabe para mim e para você, sabe? Sobre liberar o perdão, sobre não ficar preso ao perdão, à falta de perdão, né? E em Efésios 4:32 fala, antes sede uns com os outros, benignos, misericordiosos, perdoai-vos uns aos outros. Recomeçar com o próximo é escolher o perdão em vez da mágoa, é o amor em vez do orgulho. Então a gente às vezes fica preso a isso, fica falando, mas eu quero recomeçar, mas tem 5 anos que eu não converso com meu irmão. Ou eu quero recomeçar, mas eu não converso com o vizinho porque ele põe o lixo na minha lixeira. Eu quero recomeçar, mas isso aqui que fizeram comigo me proíbe de recomeçar. Então o Senhor, Ele mostra para mim e para você que recomeçar, reconstruir, não é fácil, dói, tira as coisas do lugar. Porque quando você vai reconstruir algo, você já tinha ali na sua mente tudo organizado. E aí o Senhor vem mudando todas as coisas do lugar. E colocando da forma que Ele sabe que é bom para mim e que é bom para você. E o Senhor, Deus não desperdiça as quedas. Ele usa o chão para nos ensinar a levantar diferente. O fracasso não encerra a história de quem se arrepende, ele redefine. E recomeçar não é voltar ao que era, é avançar com o coração quebrantado, é uma fé madura. Então, quando você recomeça algo, não é as picuinhas que vai deixar você chateado. Quando você recomeça algo, não é o que o outro falou que vai bagunçar a sua vida. Porque você vai estar maduro para receber aquela crítica ou elogio, ou muitas das vezes receber algo que te machucou. E essa maturidade vai te ajudar a avançar e a recomeçar em todas as áreas da sua vida. É entender que Deus não apaga a memória, mas cura o significado. Hoje, Deus não está te perguntando onde você caiu, mas se você confia o suficiente nele para ele te levantar. Se ainda há fôlego, há propósito. Se ainda há graça, há recomeço. E quando Deus começa o novo, Ele faz mais do que antes. E a conclusão dessa mensagem, para a minha vida e para a sua vida, é que Deus é Deus de novas chances. Não importa como terminou ontem, hoje Deus te oferece um novo começo. Receba essa palavra, levante-se e comece com Deus, como você mesmo e com o seu próximo. E, para concluir essa mensagem, eu falo rápido, viu, gente? É que minha memória é acelerada às vezes. Para concluir essa mensagem, eu queria deixar um versículo que está lá em Apocalipse 21:5. Eis que faço nova todas as coisas. Amém? Você está preparado para um recomeço? Mas dessa vez, não é sozinho, irmão. Dessa vez, o seu recomeço e o meu recomeço é com Cristo. E às vezes a gente fala assim, recomeçar, quando você pensa nessa palavra, é voltar. Mas muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu errei aqui, mas eu vou recomeçar aqui. Aí amanhã eu vou errar aqui de novo. Não. O recomeço que o Senhor traz para a minha vida e para a sua vida são em acidentes. Não recomeçar em coisas recorrentes, né? Todo dia eu venho aqui e tiro esse copo, eu sabendo que é errado. Não. O recomeçar com Cristo é recomeçar diferente. É você recomeçando, não em coisas que você erra todos os dias. Isso aí você tem que falar. Eu errei hoje, amanhã eu não vou errar.
O recomeçar com Cristo é dar Ele uma oportunidade de transformar a sua vida e a minha vida. O recomeçar com Cristo é dar Ele a oportunidade de tirar as coisas do lugar, de tirar o seu achismo, o seu ego, né, o nosso egoísmo, tudo de nós, e deixar Ele fazer do jeito que é correto, que é o jeito dele. E muitas das vezes a gente não quer isso. Por quê? Porque a gente acha que a gente tem o controle sobre todas as coisas. Mas é o Senhor que é o dono dos nossos dias. Ele que tem o controle sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele é que sabe a hora de começar e a hora de parar. Por isso Ele é tão misericordioso, Ele nos dá a chance de recomeçar todos os dias. Se você levantou hoje, é porque o Senhor te deu uma nova chance de recomeçar. Se você se alimentou hoje, é porque o Senhor te deu uma nova chance de recomeçar. Se você liberou o perdão para alguém hoje, é porque o Senhor te deu uma nova chance de recomeçar. E através dessa nova chance, a sua vida serve de testemunho para outras pessoas, porque aí outras pessoas vão olhar para você e vai falar assim: não, se teve jeito para fulano, tem jeito para mim. Se Deus fez isso na vida dele, eu também quero esse Deus que faz isso na minha vida. Por isso que eu e você tem que estar o tempo todo dispostos a recomeçar, a viver o novo, a ser transformados. Isso dói, irmãos. Dói demais. Mas eu prefiro sentir essa dor e viver na eternidade com o Senhor do que ficar aí remoendo e ficar para trás. Eu não quero ficar para trás. Eu não quero que a minha casa fique para trás. Eu não quero que a minha família fique para trás. E hoje, quando eu estava orando lá na casa da minha mãe, eu falei: Senhor, me ensina todos os dias a recomeçar. Me ensina a fazer direito. Me ensina a fazer como o Senhor quer que eu faça. Me ajuda, porque se eu e você for olhar, não é fácil recomeçar. Não é fácil tirar as coisas que você já colocou no lugar. Que às vezes eu e você achava que era certo, mas o Senhor nos mostra todos os dias que nada que a gente escolhe às vezes é certo. Ele é tão lindo, tão grandioso, que Ele ainda dá a oportunidade para a gente escolher. E a gente escolhe errado, meu irmão. Como a gente escolhe errado. Então, eu queria te convidar a ficar sobre os seus pés. E eu queria te chamar o Ministério de Louvor. Olha, irmãos, eu vou te dar a oportunidade que o Senhor me deu hoje. Eu não, né? O Senhor, que quem sou eu para dar oportunidade? O Senhor está te dando a oportunidade hoje de falar com Ele. Aonde você precisa recomeçar? Qual área da sua vida você precisa recomeçar? Às vezes na vida financeira, às vezes na vida espiritual, às vezes na vida familiar, no casamento, com os filhos, com amigos. Às vezes você precisa recomeçar com você mesmo, né? Como Raabe fez, recomeçou com ela mesma. Às vezes você precisa recomeçar com Cristo, como Pedro fez. Às vezes você precisa recomeçar com o próximo, como a mulher samaritana fez. Então eu queria te convidar aí a fechar os seus olhos e abraçar essa oportunidade que o Senhor está te dando de recomeçar. Começa a falar aí, querido, com o Senhor. Qual é a área que você precisa recomeçar? Aonde você precisa recomeçar? Comece a colocar nas mãos dele e falar: Senhor, sozinho eu não consigo. E eu já vi que não dá certo. Mas eu quero recomeçar. Comece a falar com o Senhor: me ajude a recomeçar, Pai. Terra, nós que somos pó, clamamos, vem mais uma
vontade se alinhar.